Shalom, povo de Deus! Como vocês estão, meus irmãos? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja aí contigo todos os dias, te acompanhando em tudo que você fizer, por onde você for. Hoje nós estamos em Neemias capítulo 5. Essa nossa agenda de estudar a Bíblia, um capítulo por dia, dia após dia. Esse negócio anda rápido, né não? Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por este tempo, obrigado pelo privilégio de podermos estudar Tua palavra, meditar nela. Nós te rogamos, Pai, fala a cada um de nós, independentemente do momento em que estiver assistindo esse momento de pastoreio, mas fala aos nossos corações. Espírito Santo, aplica esta palavra às nossas vidas. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai louvar, mas não se esquece. Já começa a colocar teu pedido de oração aí no chat. A gente vai orar uns pelos outros, pelas causas pessoais. Então, enquanto a gente louva, tu coloca o teu motivo de oração pessoal aí no chat e a gente vai agora adorar ao nosso Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos no início declarar essa verdade. Nosso Deus é soberano, da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória
Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus, glória ao Senhor, que lindos louvores. Bom, você já colocou teu motivo de oração aí, agora a gente vai orar pelas nossas causas comunitárias, tá? Então, feche os seus olhos, ore comigo. Ó Deus, Santo e eterno Deus, Tu que és o único, verdadeiro, excelso e soberano, Deus vivo, Deus Criador, Deus de justiça, de graça e de misericórdia. A Ti nós queremos entregar as nossas vidas e render a cada uma das questões que tem
mexido com os nossos corações. Pai, sê com a nossa igreja, sê com os nossos pastores, presbíteros, diáconos, os demais líderes, com cada líder, Pai, cada líder espiritual. Abençoa, livra do mal, protege eles, Pai. Dá força, dá ânimo, dá alegria. Acima de tudo, mantém os olhos deles fitos em Ti, Pai. Senhor, te rogamos também pelas nossas congregações aqui da Igreja das Graças. Abençoa os irmãos que lideram os trabalhos em cada uma delas, aqueles que ali servem, os que ali congregam ou que estão visitando. Atrai-os para Ti também, Senhor. Quero te rogar de uma forma especial pelas nossas famílias. Abençoa, Pai, a família de cada irmão que está assistindo esse momento de pastoreio. Abençoa se há problemas de relacionamentos, traz cura, traz paz, ó Deus. Se há problemas de ordem profissional, de ordem financeira, ó Deus, abre as portas que precisam ser abertas e nos dá um ensino, aplica em nós o ensino acerca de uma boa mordomia dos Teus recursos. E Pai, se há problemas de pessoas que estão enfermas, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Jeová Rafá. Derrama da Tua cura, dá uma restauração, traz um conforto, um consolo, mas que, Pai, todas as questões que temos vivido sirvam para nos fazer Te conhecer mais. Nos aproxime de Ti, nos afastem dos nossos pecados, Pai. E agora, se conosco neste tempo de leitura e meditação da Tua Palavra, que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, a gente está em Neemias capítulo 5. Veja, esse capítulo, nós ainda não é nem a metade do livro, mas ele já representa uma mudança importante na narrativa do livro. Porque até aqui, o grande inimigo que o povo de Deus, que Neemias vinha enfrentando, eram inimigos externos. Pessoas que se levantavam contra a obra lá na cidade, né? Na cidade de Deus, eu vou chamar assim. Mas, e aí, enfim, como exemplo disso, desde que chegou a Jerusalém, Neemias enfrentou a oposição de Sambalate, conspirações de Tobias, hostilidade de Gesem, enfrentou ameaças militares, intimidação psicológica, mas mesmo assim a reconstrução avançava, os muros já estavam tomando forma e parecia que o perigo maior havia passado, aquelas questões haviam passado. Mas justamente quando a ameaça externa começa a ser controlada, surge uma crise ainda muito mais profunda. O problema agora não está fora do muro, está dentro. O inimigo não é um exército. Na verdade, são membros da própria comunidade da aliança que estavam explorando uns aos outros. E essa mudança ela é extremamente significativa, porque assim, Deus ele nunca teve interesse em reconstruir cidade alguma. Deus não está preocupado com a cidade que é construída, que é destruída, que é reconstruída. Não. O propósito de Deus sempre foi de restaurar um povo, de restaurar o seu povo. Muros, paredes, podem ser reconstruídos ou construídos, enfim, em poucos meses. Mas restaurar relacionamentos que são marcados por algum tipo de injustiça, né? Exige uma transformação espiritual, de verdade. Então, deixa eu falar para vocês o que vinha acontecendo aqui antes da gente iniciar a leitura do nosso texto. Os muros estavam sendo reconstruídos e essa atividade estava demandando uma dedicação integral, ou no mínimo quase que integral. E muitos homens,
eles tinham deixado temporariamente as suas próprias atividades, deixaram suas plantações, deixaram seus vinhedos, deixaram seus rebanhos, seus negócios, deixaram para ir lá trabalhar no muro. Mas, ao mesmo tempo, Judá continuava sendo uma pequena província do Império Persa, né? A situação político-econômica não havia mudado, socioeconômica e política não havia mudado. A população ainda estava enfrentando uma tributação que era muito alta, uma escassez de alimentos, tinha dificuldade para desenvolver atividades comerciais e muitas vezes estavam sofrendo com colheitas que eram ruins. Então, o que isso estava assim? Qual era a estrutura das pessoas diante de todo esse contexto? Bom, os ricos tinham suas reservas e os pobres não. Os pobres precisavam hipotecar suas casas, vender colheitas antecipadamente, né? Muitas vezes até a valores, né, menores, contrair empréstimos e, em alguns casos, eles entregavam seus próprios filhos como servos, como escravos, para pagar suas dívidas. Mas até aqui, vejam assim, algumas dessas práticas por si só não seriam um grande problema. O problema é que havia uma exploração e essa exploração não era praticada por pagãos, não eram pagãos explorando o povo de Deus, eram judeus explorando judeus. Essa crise, ela ameaçava destruir a unidade da comunidade muito mais rapidamente do que qualquer ataque militar. Então, só para falar assim, né, eu disse para vocês que essas atividades, algumas delas por si só, não seriam um grande problema. E aí depois eu vou recomendar que você leia Levítico 25, ou volte lá, né, no momento de pastoreio, né, e veja novamente, porque a gente precisa voltar aí, essa cerca de 1000 anos, para entender qual era a regra, o que a lei dizia sobre essas situações, né? E Levítico 25, ou em Levítico 25, Deus havia estabelecido princípios claros para proteger os pobres. Vou repetir. Princípios para proteger os pobres. O povo judeu, sim, poderia emprestar dinheiro, mas não poderia explorar seu irmão. A terra, ela pertencia a Deus. Isso foi ensinado, ela pertence, né, ainda hoje. Mas eles já foram ensinados desde Levítico lá que a terra pertencia a Deus. Portanto, os pobres deveriam ser ajudados. O objetivo da lei nunca foi impedir empréstimos. Na verdade, era o de impedir a exploração do próximo através de situações financeiras como essas, né? Então, o princípio que era muito claro é que, assim, o povo da aliança não deveria reproduzir entre si sistemas de opressão do mundo pagão. Parece algo tão real para os nossos dias, não é? Mas esse era o princípio daquela época e, obviamente, é um princípio bíblico para todas as épocas, para todas as gerações. Nós não utilizamos de padrões mundanos nos nossos relacionamentos. Isso é justamente o que a Bíblia chama de jugo desigual. A gente tem um mesmo jugo, é o jugo do Senhor. Bom, os nobres ali desse período, né, eu vou chamar assim, os nobres de Neemias, eles estavam obedecendo apenas uma parte da lei, porque eles concediam o empréstimo para socorrer, né, o irmão que era pobre, mas ao mesmo tempo eles cobravam juros e eles oprimiam, eles tinham lucro em cima dessas transações. Ou seja, eles obedeciam parcialmente à lei, mas eles haviam abandonado totalmente o espírito que a lei havia
ela desejava trazer, né, para os relacionamentos ali, aquilo que Deus planejou através daqueles princípios. E é exatamente este tipo de religiosidade que Jesus vai denunciar séculos mais tarde lá nos fariseus. Vamos fazer assim? Vamos para o texto e a gente vai vendo, né, a narrativa e vai conversando sobre isso. Então abra aí sua Bíblia, Neemias capítulo 5, versículo 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Perceba que era uma situação de fome, de miséria. Houve também os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Né? Houve ainda os que diziam, perceba agora essa parte, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e nossas vinhas. Então, eles tinham que pagar tributos ao imperador persa, Ciro, e eles não tinham como. Então eles pegavam dinheiro emprestado para pagar o tributo. Eles estavam, né, amontoando dívida, era isso. Versículo 5. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Meus irmãos, percebam que a injustiça destrói a comunhão dentro do povo de Deus. O capítulo, ele narra para a gente, né, esse trecho que a gente leu, ele narra para a gente um grande clamor, né? Homens, mulheres, famílias inteiras ali clamando. E cá entre nós, um adendo, né, um destaque especial é esse detalhe da participação das mulheres. Isso chama muita atenção, porque era uma sociedade em que as mulheres normalmente permaneciam em segundo plano, principalmente quando eram assuntos públicos. E a presença delas revela assim, o desespero, a grande crise que as pessoas estavam vivendo, porque a sobrevivência das famílias estava em risco. E a gente viu, né, que assim, eram muitas reclamações e variadas reclamações, né? Alguns já não tinham mais terras, outros hipotecaram suas propriedades, outros contraíram empréstimos para pagar impostos, alguns chegaram ao ponto de perder seus próprios filhos para poder quitar as dívidas. E o contraste a isso é, enquanto alguns sacrificavam tudo para reconstruir Jerusalém, outros estavam enriquecendo às custas desse sacrifício, né? Então, a comunidade ela começava a reproduzir ali exatamente o tipo de exploração que ela conheceu lá no Egito e conheceu também na Pérsia, né, na Babilônia, enfim. Bom, a gente precisa trazer isso para os nossos dias e aplicar esses princípios para os nossos corações. Porque, veja, o pecado, ele não destrói apenas a nossa relação com Deus, mas ele também rompe os nossos relacionamentos aqui, ó, horizontais, no mesmo nível. Calvino, ele disse que a segunda tábua da lei é inseparável da primeira, ou seja, não existe verdadeira piedade quando tratamos injustamente nossos irmãos. Você não é temente a Deus se você trata seus irmãos de forma injusta, ou se você tem tratado injustamente seus irmãos. A comunhão da igreja depende tanto da fidelidade doutrinária quanto da prática da intencionalidade do amor nos nossos relacionamentos. Então, eu estou dizendo o seguinte, que uma igreja ela pode ter uma liturgia
excelente, uma doutrina que é muito boa, uma administração que é muito boa, mas ainda assim adoecer profundamente se ela permitir que lá dentro tenha exploração, não apenas financeira, tá? A narrativa do texto fala de uma questão financeira, mas não apenas financeira. Se tiver exploração, se tiver favoritismo, se tiver indiferença, se tiver falta de misericórdia. A ortodoxia sem amor, ela é incoerente. Incoerente. Vamos olhar para Jesus diante desse contexto. Jesus, quando ele foi perguntado sobre a lei, ele resumiu a lei em toda a lei no amor a Deus e o amor ao próximo. É isso, a primeira tábua e a segunda tábua são inseparáveis. Quem explora o seu irmão, quem oprime o seu irmão, contradiz o que o próprio Evangelho confessa. A comunidade de Deus, o reino de Deus, né, o corpo de Cristo, deve refletir o seu caráter. Nós, enquanto reino de Deus, devemos refletir o caráter de Deus. Nós somos sua imagem, sua semelhança. As pessoas olham para a gente, não nos veem. Elas veem a obra de Deus em nossas vidas. É sobre isso. É sobre isso. Vamos voltar ao texto, versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Essa parte do versículo 9, eu acredito que é a chave de todo o texto. Eu quero repetir isso. Neemias disse: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? Voltando à sequência, versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Então percebam, meus irmãos, que o temor do Senhor, ele tem um princípio, ele tem uma demanda que é muito clara, é muito forte. O pecado deve ser confrontado. Neemias, ele reagiu ali com indignação. E o texto também, né, assim, fala para a gente uma coisa interessante, porque diz assim: depois de refletir consigo mesmo. Ele teve uma indignação, mas ele não agiu impulsivamente. A sua ira, ela foi controlada pela sabedoria. O domínio próprio é fruto do Espírito, né? Mas primeiro Neemias pensa, depois ele confronta. Ele reuniu toda a comunidade, ele acusa os nobres publicamente.
Ele mostra que a sua própria conduta, a conduta dos nobres, é dele mesmo, né? Contradiz a lei. E depois ele faz a pergunta decisiva, que é aquela lá do versículo 9. Não devíeis andar no temor do nosso Deus? E essa é a grande raiz do problema. É a raiz do problema daqueles nobres, é a raiz do problema ainda em nossas vidas, porque no caso deles, né, o pecado financeiro era apenas um sintoma. Não era a causa, não era o problema. A verdadeira doença era espiritual. Eles haviam perdido o temor do Senhor. Neemias, ele reconheceu a sua participação nisso, né? Nesse sistema de empréstimos. E ele também decide abandonar essa prática. E é muito bom a gente ver que a liderança também ensina pelo exemplo, né? O fato é que a palavra de Deus confrontou o líder de Deus naquele momento, né? Confrontou Neemias e também confrontou as demais pessoas. E aonde há um avivamento, há arrependimento de pecado, arrependimento genuíno de pecados. Mas vejam, o verdadeiro arrependimento, ele não consiste apenas em admitir que errou, ou ficar triste porque errou. Mas o verdadeiro arrependimento, ele produz restituição. É por isso que o texto fala aqui pra gente que os nobres devolveram as terras, devolveram vinhas, oliveiras, casas, até os juros que eles cobraram, devolveram tudo. A graça produz frutos visíveis. E é por isso que eu queria falar para vocês, meus irmãos, porque assim, eu acredito que todos nós já pecamos contra algum irmão. Se você não pecou, né? Que bênção que é a sua vida, porque eu acredito que não é a realidade da maioria das pessoas. Então, sempre que possível, o arrependimento, ele deve nos levar a essa reparação do dano. Pedir perdão é importante, claro, mas reparar a injustiça que cometemos também faz parte da ética bíblica. É só a gente relembrar a história de Zaqueu, como até, né, eu comentei no último estudo. Mas vamos em frente, versículo 14. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação. E terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Veja, o capítulo termina então com esse contraste que é maravilhoso, assim, é extraordinário mesmo, né? Porque Neemias, ele poderia exercer plenamente seus direitos políticos ali como governador, né? Poderia cobrar impostos, receber alimento, viver à custa do povo, tudo isso era legal, era lícito. Mas ele abre mão dos privilégios dele. E por quê? Ele mesmo responde, por causa do temor de Deus. Essa é a frase que é esse resumo, né, do capítulo como um todo. O temor do Senhor molda nossa vida por inteiro. Inclusive, se você é líder, o temor do Senhor tem que moldar a maneira como você exerce a autoridade. Neemias, ele sustenta diariamente cerca de 150 pessoas com seus próprios recursos. E em vez de usar o cargo dele para acumular riqueza, não.
Ele transforma a sua posição em uma oportunidade para servir, porque no reino de Deus, líder é aquele que serve. Um líder no reino de Deus não busca privilégios. Ele busca abençoar, servir a comunidade. O fato é que não existe autoridade bíblica para benefício pessoal. Toda autoridade é uma mordomia concedida por Deus. E quanto maior for a posição, maior a responsabilidade de servir a quem quer que seja dentro do reino de Deus. Neemias, ele foi um excelente governador. Mas ele continua sendo apenas uma sombra. Ele abre mão de direitos para aliviar o povo. Mas a gente sabe que Cristo fez muito mais. Cristo deu a própria vida. Neemias renunciou aos privilégios do governo. Cristo renunciou à glória celestial. Neemias alimenta diariamente 150 pessoas. Cristo alimenta multidões e convida todos para o banquete eterno do reino de Deus. Neemias usou sua riqueza para servir e Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza fôssemos cada um de nós, eu e você, enriquecidos. Neemias restaura uma comunidade que era fragilizada. Cristo cria uma nova humanidade reconciliada com Deus e consigo mesmo. O grande problema de Neemias 5 não era econômico, era espiritual. O coração humano permanecia inclinado para o egoísmo, mas somente Cristo poderia realizar a promessa anunciada pelos profetas de dar um novo coração e escrever a lei de Deus no interior do seu povo. Assim, eu quero que você entenda que Neemias aponta para um governador perfeito, aquele que governa servindo, aquele que exerce autoridade sacrificando-se, aquele cujo reino é marcado pela justiça, misericórdia e paz. Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és o nosso Rei. Tu és esse regente eterno, celestial, santo, justo, maravilhoso. Continua, Pai, continua nos amando, por favor, cuidando de nós, nos atraindo para Ti, nos livrando do mal, Senhor. Oh, meu Deus. Nos ajuda, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Porque nossos corações são enganosos, nossos corações são corruptos. E eles cedem ao egoísmo com uma grande facilidade. Mas nós precisamos de Cristo. Precisamos de sermos restaurados, redimidos pelo sangue de Cristo, Pai. E assim que Tu nos molde ao caráter de Cristo, para que a nossa vida Te agrade e seja motivo de glória e louvor a Ti. É o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para o último louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei.
louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.